É hora de tirar as crianças brasileiras do esgoto. O Senado vota hoje o novo marco legal do saneamento. O Livres tem muito orgulho de ter liderado a luta por essa pauta entre os movimentos liberais do Brasil e de ter contribuído com seu avanço no Congresso. E também vamos falar do adiamento das eleições e do avanço na regulamentação do ensino domiciliar no Rio Grande do Sul. Hoje com participações do senador Tasso Gereissati, Tiago Mitrô e Fábio Osterman. Veja agora o Livres Notícia. A grande pauta dessa quarta-feira é a votação do novo marco legal do saneamento básico, que vai acontecer hoje no Senado Federal. Como a gente sabe, o Brasil tem um problema sério de falta de cobertura de saneamento. 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto em suas casas. Para resolver isso, o projeto ataca alguns dos principais problemas que acontecem hoje nessa área e vou destacar 5 pontos. O primeiro, fim da renovação automática de contratos. Todos os contratos de saneamento vencidos terão que passar por um processo de concorrência. Hoje em dia, as prefeituras, que é a quem cabe a responsabilidade sobre saneamento, simplesmente vão prorrogando os convênios com as empresas estatais de saneamento ligadas aos governos de estado, sem nenhuma transparência, com baixíssima concorrência. Ponto 2. Unificação de regras das agências reguladoras. Hoje, o setor é regulado por 52 agências. Com a aprovação do marco, elas vão ter que seguir as diretrizes de apenas uma, a Agência Nacional de Águas. Essa medida é muito importante para criar segurança jurídica e, com isso, poder atrair o interesse de investimento privado. Afinal, imagine o inferno que é ter que obedecer a regras diferentes de 52 agências para atuar nesse setor. 3. Licitações em blocos de municípios com regulação dessa agência, o chamado modelo filé com osso. Por que isso é importante? Basicamente, as cidades grandes são naturalmente atraentes para o investimento, porque o serviço consegue se pagar e trazer o lucro, né? Mas isso não acontece em cidades pequenas, porque o investimento é muito alto e a baixa densidade da população não compensa. A ideia então é fazer uma casadinha. Para pegar uma área lucrativa, a empresa também tem que levar o serviço para áreas que são menos atraentes, que têm menos consumidores, ou seja, o lucro de uma área é usado para compensar o prejuízo de outra. Mais um ponto, universalização em pouco mais de uma década. No processo de concorrência, as empresas vão ter que comprovar a capacidade para atingir as metas de universalização de serviços de água e esgoto. Até 2033, a água potável precisa chegar a 99% da população e o tratamento de esgoto a 90%. Lembrando que hoje só chega a 50%. Metade dos brasileiros não tem o serviço. Outro ponto é a gratuidade do serviço para pessoas de baixa renda. O marco legal abre a possibilidade das prefeituras exigirem na licitação essa garantia de gratuidade do serviço para os usuários de baixa renda. Então, como você pode ver, esse projeto não é radical em nenhum aspecto ideológico, apenas na disposição sincera e pragmática de resolver esse problema social imenso que causa tantos outros problemas na vida dos brasileiros. Esse projeto tem a relatoria do senador Tasso Gereissati, que mandou um recado para a gente. Nesse momento, eu queria falar um pouco sobre a questão do saneamento básico, que talvez seja a maior vergonha da sociedade brasileira. É um dos itens, talvez o único, em relação à infraestrutura, que nós estamos vivendo ainda na Idade Média, na maioria dos municípios brasileiros. Boa parte dos nossos municípios, cerca de 4 mil, ainda não tem água e esgoto, principalmente esgoto na sua porta, e as crianças brincam sobre o esgoto. Isso realmente não é aceitável. O novo marco do saneamento básico no Brasil vai dar uma regulamentação e abrir as portas também para a iniciativa privada, de maneira que os investimentos necessários para que seja terminada com essa vergonha seja trazida para o nosso país. Para vocês terem uma ideia, nos próximos 10 anos, se nós quisermos chegar a 80% das famílias brasileiras com saneamento básico, precisaremos cerca de 500 bilhões de reais. Não existe dinheiro público no país, principalmente nesse momento para isso. Senador, eu queria deixar aqui em nome do Livres o nosso muito obrigado
Parabéns ao senhor pelo grande trabalho nessa pauta. Universalizar o saneamento no Brasil é uma missão civilizatória e é fundamental para atacar as desigualdades profundas que o nosso país ainda tem. Como o senador Tasso explicou, o projeto não se trata de obrigar a privatizar tudo, não se trata de extinguir as estatais, se trata apenas de tratar o assunto com seriedade, colocar transparência e meta na regulação desse setor fundamental, abrir a concorrência sem preconceitos com investimento privado. Não é de hoje que o LIVRE está lutando pelo avanço desse novo marco legal do saneamento. No início do ano passado, a gente definiu essa pauta como nossa grande prioridade, em paralelo ainda aos debates sobre a reforma da Previdência. Desde então, a gente vem trabalhando intensamente, criando conteúdo sobre esse tema aqui no canal, foram vários vídeos, mas sobretudo articulando o avanço do projeto no Congresso Nacional pela nosso Departamento de Ação Política que atua por lá. Em 2019, o governo Bolsonaro enviou uma medida provisória que já tinha sido deixada pronta pelo governo Temer. A gente se empenhou pela sua aprovação, infelizmente o governo não botou o tema entre as suas prioridades, essa MP caducou, então o tema teve que ser redesenhado, voltar como projeto de lei. A gente participou da articulação pelo avanço desse projeto e sua aprovação na Câmara dos Deputados. Esse ano foi a vez do Senado e hoje é um dia muito importante porque esse projeto pode, enfim, ser aprovado e seguir para a sanção presidencial. O Brasil não tem mais tempo a perder, a pandemia só reforçou a urgência social dessa pauta pelos milhões de brasileiros que sequer têm água encanada em casa para lavar as mãos e seguir as recomendações das autoridades de saúde, sem falar nas crianças obrigadas a conviver com esgoto. Então a gente olha para trás com muito orgulho pela consciência de que a gente ajudou a colocar essa pauta entre as prioridades dos movimentos liberais do Brasil e também conseguimos ajudar para que ela avançasse concretamente no Congresso e não foi nada fácil. Vamos dar uma olhada aí como foi a participação do nosso associado deputado federal Tiago Mitrô num dos debates sobre esse tema em maio de 2019 lá na Câmara dos Deputados. Relembrar que em 2007 essa mesma casa aprovou um marco regulatório do setor e que, buscando proteger as empresas estatais, foi prometido que elas iriam investir no saneamento básico do Brasil. Mas depois de 12 anos, senhor presidente, nada foi feito. Nós ainda temos 15 mil crianças morrendo todos os anos aqui no Brasil por conta das péssimas condições de saneamento básico aqui no Brasil. Foi falado aqui, senhor presidente, a gente tem que perguntar, essas pessoas que vêm aqui gritar, essas pessoas que vêm aqui acabar com a ordem, a favor de quem que elas estão? Certamente não é a favor da população brasileira. Já está mais do que claro que o Estado brasileiro não tem condição de investir o tanto que é necessário investir para que a gente possa universalizar o saneamento básico no Brasil. De onde vão sair os 60 bilhões de reais por ano necessários para universalizar até 2033 o saneamento básico no Brasil? Vai sair de onde esse recurso? Eles não querem aprovar a Previdência, não querem aprovar as medidas necessárias para restabelecer o ajuste fiscal no Brasil. De onde vão sair os 60 bilhões de reais necessários para que se possa universalizar o saneamento básico no Brasil? Então, isso que eu gostaria de saber. Falou-se aqui em direitos, que a população brasileira tem direito ao saneamento básico. Quem vai garantir esse direito? A medida de 2007 não garantiu direito a ninguém, simplesmente aumentou o arcabouço legal brasileiro e a gente continua com capitais brasileiras sem nenhum saneamento básico. Então, isso que eu pergunto aqui, senhor presidente. O Brasil hoje tem 50% de cobertura de saneamento básico. A Jordânia tem 99%. O Chile tem 99%. O México, 85%. A África do Sul, 65%. Inúmeros países menos desenvolvidos do que o Brasil, alguns deles, já têm saneamento básico universalizado. E nós aqui ainda temos, repito, 15 milhões de pessoas, 15 mil pessoas morrendo todos os anos por falta de saneamento básico. Então, a favor de quem que estão essas pessoas que vêm aqui fazer baderna, impedir o debate democrático? Estão a favor de quem? Dos 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico, sem esgoto? Ou estão a favor de 50 mil funcionários que nunca ganhariam os mesmos salários que ganham hoje nas estatais se estivessem competindo no setor privado?
Se tudo der certo, hoje vamos celebrar essa grande conquista dos brasileiros, que vai reforçar ainda mais a nossa disposição de seguir trabalhando por mais liberdade, priorizando sempre a liberdade de quem mais precisa. Mas a batalha ainda não está ganha, então pressione o senador do seu estado pelas redes sociais para que vote sim ao novo marco legal do saneamento e que não proponha mudanças significativas, porque isso ia obrigar o projeto a voltar para a Câmara e aí ia demorar no mínimo mais alguns meses. O país não tem tempo a perder. Nessa terça, os senadores aprovaram em 2 turnos de votação a PEC que altera as datas das eleições municipais desse ano devido à pandemia do novo coronavírus. Pela proposta aprovada, as datas para primeiro e segundo turno para eleger prefeitos e vereadores serão 15 e 29 de novembro. Houve uma mudança também no calendário eleitoral, incluindo os prazos para registro de candidatura, propaganda eleitoral e a prestação de contas. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. Outra novidade dessa terça veio lá do Rio Grande do Sul. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa deu parecer favorável ao projeto de autoria do deputado estadual Fábio Osterman, cofundador e associado do Livres, para regulamentar o ensino domiciliar, o famoso homeschooling, lá no estado. Conta pra gente, Fábio. Que na manhã de hoje foi aprovado o parecer favorável ao projeto de lei 170 de minha autoria, que estabelece um regramento básico para a educação domiciliar no Rio Grande do Sul e busca acabar com a perseguição injusta que vem acontecendo estado afora e Brasil afora, aliás. Por isso que precisaríamos de um projeto de lei nacional, mas enquanto ele não vem, eu resolvi fazer a minha parte aqui no Rio Grande do Sul, propondo esse regramento para tirar da clandestinidade, digamos assim, famílias educadoras que educam seus filhos em casa com apoio de material didático, com apoio de redes de apoio mútuo na educação, que fazem um trabalho interessantíssimo, o estado afora, e que vêm sendo perseguidas por Ministério Público, Conselho Tutelar. E o nosso projeto visa a estabelecer critérios e parâmetros para essa educação domiciliar, para que ela possa acontecer da maneira mais adequada possível. Agora o projeto vai para a Comissão de Educação, onde se seguirá também um novo debate agora a respeito da questão de mérito, né? Ele foi aprovado na CCJ, portanto, teve o juízo de juridicidade e constitucionalidade. Aprovado por 9 votos a 3, agora teremos uma nova fase de debates, já tratando da questão de quão pertinente ele é a temática da educação no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou confiante de que teremos a aprovação do projeto também na Comissão de Educação. Acompanhe as cenas dos próximos capítulos, então. Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Hoje à noite às 19 horas, no Livres Mercado, Paulo Gontijo conversa com 2 economistas de peso sobre as perspectivas econômicas para o pós-pandemia. É o nosso conselheiro Samuel Pessoa e a grande Zeina Latif. Você pode receber notificação direto no seu celular, basta instalar o nosso aplicativo, o link para download está aqui na descrição do vídeo. E o Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.